Estamos de volta com o WW, vamos falar agora sobre polarização. Ao longo do primeiro ano do seu terceiro mandato, o Lula deu sinais em direções opostas, ora acenando a uma pacificação, ora reforçando a polarização com Jair Bolsonaro. Na TV, para a população, o tom é de reconciliação. Uma campanha do governo federal tem como tema: o Brasil é um só povo. Quero ver um novo dia, o Brasil e um só povo. No campo político, a relação com a oposição continua tensa. Na última conferência do Partido dos Trabalhadores neste mês, Lula e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, voltaram a subir o tom contra Bolsonaro. Com a extrema-direita não se brinca, não se dá anistia. Por isso, em luta, companheiros e companheiras, nós derrotamos Bolsonaro, mas ainda temos de derrotar o bolsonarismo e vamos fazê-lo. Em Brasília, um dos episódios mais recentes foi a escolha de Flávio Dino para ministro do Supremo Tribunal Federal. A oposição reagiu e Lula ironizou as críticas. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero que seja um comunista do bem. A declaração foi nesta quarta-feira, na última reunião ministerial em que Lula fez questão também de dizer que vai realizar um ato para lembrar os ataques do dia 8 de janeiro. O encontro com os ministros aconteceu horas antes do próprio presidente participar da promulgação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. No Congresso, Lula foi alvo de vaias e pedido de impeachment. Bom, gente, a gente está com um dos maiores especialistas em polarização aqui, que é o Felipe Nunes. Trouxe o presente para mim. Trouxe. Você sabe, Caio, que professor vive de vender livro, né? Então eu vou aproveitar aqui, ó, a Biografia do Abismo, o livro que eu lancei agora, semana passada, com o jornalista Thomas Traumo, presente para você. Aqui, ó, espero que você leia aí no final do ano, quando tiver um tempinho, uma folga. O livro trata de como esse processo de polarização eleitoral transbordou para a sociedade. E isso que a gente acabou de ver aí no VT é um açúcar para as formigas da polarização, é alimento, é gasolina para a polarização. Quando o Lula, mesmo brincando, fala de comunismo, ele está, na verdade, estimulando os recortes de internet, de rede social, contra ele. Sim, isso eu queria jogar para ti bem claramente, assim. Eu, Caio, repórter, tenho uma percepção de que eu vou na pesquisa ali, eu vejo o Lula estimulando isso. Acho que o tom e a gradação em comparação com o Bolsonaro é um tom abaixo, né? É uma polarização que ele estimulava ali no PT contra o PSDB, uma polarização nós contra eles, rico contra pobre, patrão contra sindicato, mas ele continua com isso, né? Em diversos momentos, o Flávio Dino comunista. Me chama muita atenção, o VT que o Saulo fez, que é o nosso produtor editor aqui do WW, essa conferência do PT é incrível. Toda vez tem um ministro do governo Lula falando de Bolsonaro e do bolsonarismo. Sempre tem. Pode pegar qualquer entrevista ping-pong que a gente chama, tá lá falando disso. Então eles meio que... Você nota isso também? Noto, sim. O Lula estimulando também? Noto e acho que tem um sentido estratégico. Vou explicar. O Lula sabe que, olhando para 2026, ele tem duas alternativas. Ou ele vai enfrentar um bolsonarista na eleição, ou ele vai enfrentar um candidato moderado com apoio do Bolsonaro. Vamos lá. A gente explica isso no livro. O Lula venceu 2022 porque ele foi capaz de juntar grupos que não suportavam o Bolsonaro. Ele não ganhou a eleição porque despertava amor na sociedade. Tinha um pedaço que sim, mas não é o geral. A maior parte do eleitor do Lula votou contra o Bolsonaro. Portanto, quando ele alimenta, Caio, mantém vivo o bolsonarismo, ele está escolhendo um adversário de 26, porque ele sabe que um candidato mais moderado, vamos dar nomes aos bois, Tarcísio, é muito mais perigoso. Por quê? Porque há uma parcela do eleitorado que votou no Lula em 22, os liberais sociais,
que não acham o Tarcísio autoritário, que não tem medo dele brincar com golpe, que não acham que ele tem relação com o setor militar da sociedade. O Lula está escolhendo um adversário em 26, quando ele está fazendo essas manifestações. Sim, em suma, o que ele diz, o que o Felipe coloca, é que o Tarcísio seria, ou o perfil Tarcísio, um adversário mais forte para o Lula enfrentar do que o Bolsonaro. E por isso que o Lula estimula, e o PT, essa rivalidade com o Bolsonaro e com o bolsonarismo para não ameaçar esse retorno. Acho que é isso, né? Agora, o curioso é que a estratégia do Bolsonaro hoje é a mesma estratégia do Lula quando ele estava preso. Ele interdita qualquer debate sobre o seu sucessor, mesmo estando inelegível. O presidente, quando era ex-presidente, o Lula não deixava ninguém falar numa outra opção que não fosse ele. Já sabia-se que ele não ia ser candidato, que o candidato seria o Haddad, colocaram o Haddad como vice. Quando efetivamente isso aconteceu, já era tarde demais, era uma candidatura que chegou atrasada, então ele já precificou a derrota praticamente ali. Agora o Bolsonaro faz o mesmo, ele não permite que se construa uma alternativa a ele. Todos os nomes que começam a surgir como possibilidade de alternativa ao bolsonarismo são diretamente atacados por ele. Por isso, o Tarcísio, que seria um nome natural, muita gente achou que ele faria esse movimento para o centro, que ele iria se desbolsonarizar, né? E isso não aconteceu. Ele fez pelo contrário, ele é alvo da pressão dos bolsonaristas, de ataque, de fogo amigo dos bolsonaristas aqui em São Paulo. Eles chegaram a montar um bloco na Assembleia Legislativa de bolsonaristas que só ataca o governador, mas ele é resiliente, ele aceita essas críticas e ele diz para todo mundo, e eu acredito realmente nisso, que o projeto dele é ser candidato à reeleição para 2026. O único governador que é considerado presidenciável, que fez esse movimento, tentou pelo menos, foi o Zema. Resultado, passou a ser alvo constante dos bolsonaristas. E aí já começa a ensaiar também o movimento de reaproximação. O Cláudio Castro, que não tem pretensão tão grande de ser candidato a presidente, também ensaiou uma aproximação com o petismo, com o Lula, para uma grande chapa, eventualmente, para disputar o Senado em 2026 no Rio de Janeiro, com o Eduardo Paes, se for reeleito como candidato a governador, e o Lula a presidente. Não sentiu ali a reciprocidade, não ficou muito seguro, voltou para a zona de conforto do bolsonarismo, para apoiar ali o Ramagem para prefeito da capital. Agora, só um comentário rápido. Acho que todos esses governadores morrem de medo do efeito Dória, que é aquele candidato que vence a eleição por causa do bolsonarismo, mas acaba, ao trair o movimento, vamos dizer assim, no meio do caminho, por conta da vacina, é deixado de lado e tem um desempenho nacional pífio, né? A tentativa do Dória de ser candidato a presidente foi um vexame. Então, acho que Zema, Tarcísio, né, outros candidatos, possíveis candidatos, morrem de medo disso. Eles sabem que tem que ser bolsonaristas, eles têm que se comportar como bolsonaristas, pelo menos no primeiro turno, para conseguirem o apoio do Bolsonaro aí cacifar o seu Felipe, mas você vê chances reais da direita em 2026? Vem forte? Caio, a melhor resposta... 3 anos, né? Temos muito tempo. Mas eu vou arriscar aqui uma coisa que você vai até rir. Fala, o Felipe sempre foi moderado em relação a isso. Nesse livro que eu estou aqui fazendo propaganda hoje, a biografia do Abismo, compre a biografia do Abismo, a gente mostra que há um processo de calcificação dos dois polos. Portanto, a nossa aposta é que enquanto os valores forem a moeda de debate político no Brasil, ou seja, a gente antigamente discutia economia, privatizar ou não, agora não. Agora a gente discute no campo público se a gente está confortável ou não com pessoas do mesmo sexo se beijando na rua, se vamos debater sexualidade nas escolas, se o aborto vai ser aprovado ou não, o papel da religião, você viu o PT aí fazendo conta em relação aos evangélicos, ou seja, enquanto isso for a moeda de debate no jogo político, o nosso prognóstico no livro é de que sim, a direita e a esquerda vão continuar polarizando o processo político, o que significa vida longa tanto ao projeto do Lula como ao projeto do Bolsonaro. Agora, Felipe, você falou uma coisa interessante, que as pessoas temem o efeito, os políticos temem o efeito Dória. Mas outro dia, conversando com um político tucano da velha guarda, eles temem o efeito Garcia, que é justamente ficar no meio do caminho. Eles apostaram naquela coisa, naquele discurso do nem. O Garcia ficava lá andando de Fusca na campanha, dizendo que não era nem de esquerda, nem de direita, defendendo o centro. Houve toda aquela espuma de centro democrático, quando lançaram a Simone Tebet, nada disso funcionou. Então, os candidatos também têm medo. Por um lado, essa direita tradicional
de se afastar do bolsonarismo, mas também tem medo de ficar nesse limbo, né, Felipe? Por isso é que, se você juntar o efeito Garcia com o efeito Dória, a resultante disso é: escolha um lado, ou você não será ninguém no processo eleitoral. Né? E isso tem muito a ver com o papel da comunicação enviesada na qual nós nos metemos. Né? Essa lógica de que você tem duas bolhas informacionais, em que um campo só se informa num lugar, outro campo só se informa em outro lugar, e as pessoas não conversam mais, isso alimenta a polarização, os lados. Se você está tentando ficar ali no meio e falar baixinho, ninguém te escuta, porque tem dois lados gritando. Né? Então, E com as lideranças estimulando esse movimento. Porque para elas é interessante isso. O Bolsonaro continua forte, mesmo fora do governo, o Lula continua forte, sabendo que a oposição tem poder. Então, é interessante para os dois lados esse jogo, eu acho que é por isso que ele é estável aí no Agora, processo. Felipe, pelo que você coloca, não existe diálogo hoje possível entre lulistas e bolsonaristas. Infelizmente, não. E aí, nós estamos aqui chegando perto do Natal, não quero ser o pessimista, né, dizendo que o peru vem frio esse ano. Mas, assim, todos os levantamentos que a gente tem feito na Quest sugerem que essa polarização permanece, que as pessoas estão com medo de discutir política nos ambientes de trabalho, nas famílias, com pessoas que elas encontram na rua. Ou seja, nós não estamos falando de uma polarização passageira. Parece ser uma polarização muito mais forte e que, portanto, vai determinar uma maneira de ver o mundo muito mais forte do que a gente conhecia quando a disputa era PT e PSDB. Pedro? Eu também não vejo como possível nenhum tipo de diálogo. O que eu vejo são políticos que tentam mudar de lado ou voltar para o lado anterior. Né? Eu vou dar um exemplo local aqui, que é o vereador Fernando Holliday. Ele era do MBL, o MBL rompeu com o bolsonarismo e depois ele não conseguiu se eleger deputado e aí passou a fazer o movimento de retorno ao bolsonarismo de forma até meio desesperada para conseguir o apoio do Bolsonaro para tentar renovar o seu mandato agora de vereador. Outros políticos que romperam com o bolsonarismo voltaram atrás. Agora, diálogo entre os dois campos ali não vejo como possível, porque agora, senão as pessoas elas são tragadas, como você disse. Né? Pedro, e aí... Esse seu comentário me permite chamar a atenção para um dado da pesquisa que pouca gente prestou atenção hoje. E eu acho que ele é muito importante. A gente cruzou a aprovação do governo com a avaliação do governo. O que a gente descobriu, Caio? Entre os eleitores que dizem que aprovam o governo, a maioria, quando a gente pede para avaliar, diz que o governo é bom. Entre quem desaprova o governo, a maioria diz que o governo é péssimo. O que isso significa? O ótimo do governo Lula é pequeno, mas o péssimo é enorme. O bom do governo Lula é grande, o ruim é pequeno. Isso sugere que esse governo tem hoje estabilidade na aprovação que é frágil. Porque esse sentimento bom é amor, mas não é paixão. Em compensação, o sentimento negativo é ódio, não é raiva. Então, se você está lidando com raiva, com ódio, desculpa, no caso da desaprovação, vai ser mais difícil dialogar com esse eleitor. Em compensação, se o governo não fizer o para-casa da economia, a chance desse bom virar regular é grande, que foi o que aconteceu entre outubro e dezembro. A gente viu a avaliação, a gente viu no gráfico, a avaliação positiva caiu e o regular é que cresceu, não foi o negativo. Então, esse componente do ódio, né, versus amor e não paixão, para mim é muito sintomático do desafio que Lula vai ter em 2024. Felipe, mas então não há mais uma polarização entre esquerda e direita, né? Porque a polarização agora é entre o anti-um e o anti-outro, né? São duas rejeições que acabam até encontrando nos valores o que é a esquerda e o que é a direita, tá? Mas é mais do que isso. É uma ideia identitária de uma visão de mundo, por um lado, plural, progressista, uma visão de mundo dialética, eu diria, contra uma visão hierárquica da ordem, da organização, do legítimo direito da defesa. São visões de mundo diferentes que se consolidam. Tem religião, sem dúvida alguma. Não, eu não digo religião no sentido... É porque, de fato, Caio, a gente está lidando... a política como religião, claro, porque... fiéis... mitos, sem dúvida, sem dúvida, porque nós saímos do campo da racionalidade, da política racional, nós entramos no mundo da política afetiva. E nada mais afetivo do que a fé.
né, do que a ideia de acreditar em algo, né? Eu tenho dito nas entrevistas que a ética protestante, por exemplo, que o Weber utilizou uma vez para explicar o espírito do capitalismo americano, agora a gente tem que usar para entender esse movimento messiânico em torno do Bolsonaro. Ou seja, é dogmático. E é tão dogmático que me parece, a gente descreve no livro, eu e Thomas Traumann, me parece calcificado, ou seja, firme. A gente vai viver com isso ainda por muitos anos. Felipe Nunes, cientista político, diretor da Quest. Muito obrigado, viu, professor? Eu que agradeço, prazer sempre estar aqui. Pedro, seu livro está lá dentro, viu? Pode ficar tranquilo. Bom, gente, o Pedro fica aqui comigo e daqui a pouco, em dia de protestos, o presidente da Argentina assina decreto para desregulamentar economia. Até já.